Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna, eu atuo na Diretoria de Recursos Humanos como HRBP da Manufatura na planta Jeep em Goiânia e também faço parte do time de projetos do FCA Life, o programa de bem-estar da FCA. Hoje traremos para vocês mais um tema para a nossa trilha de conversas de promoção da saúde, em parceria com o time da FCA. Abordaremos a saúde da mulher, falando um pouquinho sobre autocuidado e amor próprio, embora seja um tema ainda bastante delicado para muitas mulheres, abordaremos também o câncer de mama e o câncer de colo do útero. Afinal, conversar sobre esses temas, né, pode nos ajudar a esclarecer muitos mitos, verdades, vai nos ajudar também a trazer um pouco mais de informação e conhecimento e diminuir o temor associado a essa doença. Para o nosso encontro de hoje, a nossa anfitriã será a Tânia Silvestre, diretora do Brand Jeep e Operações Comerciais no Brasil, e traremos também duas convidadas especiais, a Roberta Pessoa, psicóloga e gestora de serviços em saúde na FCA Saúde, e a doutora Thais Paiva, mastologista da Rede Mater Dei de Saúde e Rede Mama. Thais, Roberta e doutora Thais, eu agradeço a participação de vocês, a disponibilidade para esse nosso encontro, né, e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor ter aí vocês no nosso bate-papo, no nosso encontro de hoje. Tânia, eu passo para você a palavra. Muito obrigada, Bruna, pela apresentação. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu espero que a gente tenha um encontro bem bacana, bem leve, né? Apesar do assunto ser importantíssimo, né? E eu estou muito feliz aqui de poder discutir esse tema com a doutora Thais e com a Roberta Pessoa. Eu acho que vai ser um momento bem bacana. E por que um momento bem bacana, né? A gente vive um momento da história onde se discute muito o empoderamento feminino, o papel da mulher no mercado de trabalho, a importância da mulher se preocupar com si mesma, né, para poder desempenhar todas as funções que são atribuídas a nós, mulheres. Então, o Outubro Rosa é um momento para nos lembrar do nosso papel e da importância dos cuidados de nós, mulheres, com nós mesmas, né? E então eu estou bem feliz de estar participando dessa discussão e podendo trazer esse tema para todo mundo. A gente vai começar o nosso papo aqui, como eu disse, bem informal. Eu queria chamar a Roberta para a nossa conversa, para o nosso papo, né? Roberta, com essa posição da mulher, desempenhando muitos papéis, muitas funções, nós somos mães, nós somos esposas, somos mulheres, somos profissionais, somos filhas. Então, é uma infinidade, uma quantidade de papéis e de funções imensa, o que faz com que muitas vezes a gente fique muito ansiosa, né? Que a gente se cobre muito. Como você vê, você enxerga isso dentro desse cenário? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite tão especial e dizer que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão pertinente. Tânia, culturalmente, nós mulheres crescemos com papéis associados ao amor incondicional a todos, a que somos capazes de suportar tudo e que somos o ícone da doação. Paralelamente a isso, nós, principalmente com cada vez mais o empoderamento feminino, a gente exerce múltiplos papéis, como você falou. Nós somos mães, filhas, esposas, namoradas, irmãs, amigas e profissionais. Então, a gente vive numa rotina avassaladora, numa correria frenética e muitas vezes com o piloto automático ligado. E com isso, a gente pensa assim, gente, eu estou sem tempo para nada. E sem tempo para nada significa menos tempo ainda para nós mesmas. Então, eu acho que o grande desafio e a essência para a mulher equilibrar os múltiplos papéis com o seu próprio cuidado e com o amor próprio é ela entender que
o amor próprio e o autocuidado, eles são direitos e nós merecemos isso. Mas, por outro lado, além dele ser um direito, ele é um dever nosso para conosco mesmas. Então, eu não devo delegar ao outro isso. Eu devo ser protagonista do meu amor próprio e do meu autocuidado. Justamente pelos quesitos culturais que eu trouxe, é comum a gente sentir culpa quando a gente está dedicando tempo e cuidado para a gente. A gente imagina que a gente está sendo egoísta, que a gente está roubando o tempo da nossa família, dos nossos amigos e do nosso trabalho. E aí, quando eu entendo que quanto mais saúde física, mental e felicidade eu tiver, melhor vai ser a qualidade da minha doação para o outro. É um ótimo ponto esse que a Roberta trouxe. Como que a gente vai poder cuidar dos outros ou desempenhar todos esses papéis, né, que hoje nos é atribuído e que a gente quer ter, né? A gente quer ser mãe, a gente quer ser filha, a gente quer ser profissional. Como que a gente vai fazer tudo isso se a gente não se cuidar e se a gente não se priorizar, né? Um ponto bem bacana. Agora, colocando a doutora Thais na roda, doutora Thais, esse estresse, essa ansiedade, né? Isso pode desencadear problemas físicos mesmo, de saúde, e depois a Roberta pode falar um pouquinho de problemas psicológicos, problemas emocionais. Como que vocês veem isso? Isso é fato? Pode acontecer? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui discutindo esse tema com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Bruna, Lara, a Tânia, obrigada mesmo. E essa questão do estresse, é isso que a Roberta disse, né? Claro que isso tem repercussão na vida física e emocional, né? A grande questão que se coloca hoje do estresse é que a gente tem esse estresse e a gente começa a ter alteração de secreção hormonal. E aí, bagunçando a secreção hormonal, né? Balanço de cortisol, e aí que vai impactar nos hormônios femininos, isso vai impactar em um monte de coisas, inclusive câncer, por exemplo, né? Então, a gente diminui as defesas, né, da gente, e pode, inclusive, não que cause câncer, mas isso pode aí ser um gatilho num ambiente que já está propício ali, que às vezes nunca fosse desenvolver nada, mas que com o ambiente de um estresse crônico, isso pode ocorrer pelo desbalanço hormonal. Né? Então, e essa questão que a Roberta colocou é muito interessante, que a gente vai acumulando papéis, né? E a gente, às vezes, esquece do outro. E esquece da gente, na verdade. Então, o que eu falo, que esse estresse, nessa correria, essa confusão, ela impacta, sim, do ponto de vista físico, e também porque ela começa a ser fator impeditivo do autocuidado. Né? Então, a pessoa fala assim, não, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, ou porque eu tenho que levar o menino, eu tenho que voltar com o menino. Só que eu tenho uma metáfora para isso, que é igual quando você está andando de avião, coloca a primeira máscara em você e depois no outro, né? Se acontecer uma despressurização de cabine. Então, se você não estiver bem, não tem jeito de você cuidar do outro, você vai cuidar do outro mais ou menos. Então, a gente precisa entender isso, os papéis femininos, eles precisam ser ajustados dentro da casa, a gente precisa aprender a delegar a função, né? A gente não tem que dar conta de tudo, e a gente precisa aposentar o laço da Mulher Maravilha, porque realmente não dá, né? Não tem jeito da gente ser mãe 100%, esposa 100%, em alguma coisa a gente vai falhar, né? Então, a gente tem que ir equilibrando os pratinhos para a gente poder ter aí o nível de estresse regulado e aí, consequentemente, o nível hormonal regulado, um sono adequado, né? Porque a gente estressada não dorme, né? E se a gente não tem um sono adequado, a gente não consegue ter as funções corretas do organismo. Isso é muito sério. Roberta, esse estresse, né, além dos problemas físicos, hormonais, por exemplo, esse descontrole hormonal que a doutora Thais falou, também pode gerar problemas sérios emocionais, né? Ansiedade é uma doença, né? Inclusive, né? Então, Tânia, complementando, né, o que a doutora Thais trouxe com muita pertinência, o que acontece? É aquela frase, mente sã, corpo são. Quando eu estou doente, eu tenho que parar e rever o que está acontecendo, porque provavelmente está indicando emoções desadaptativas. E a ansiedade, ela faz parte da vida. Quando a gente está esperando uma notícia
de um processo seletivo, um filho que vai nascer, é a véspera do nosso casamento, aquela viagem tão planejada, faz parte, é um evento pontual. Quando ele passa, também aquela sensação de ansiedade passa. E a ansiedade, ela foi muito importante para os nossos ancestrais para a sobrevivência, alertando de perigos e permitindo, né, a fuga, e também ela é importante porque nos permite planejamento. Mas quando a ansiedade passa a fazer parte do nosso dia a dia, o nosso índice de cortisol no organismo vai ficar aumentado e eu vou ter uma série de sintomas, Tânia, físicos, e que eles vão refletir tanto na minha vida pessoal e profissional. Por quê? Vai alterar a minha qualidade de sono, eu vou passar a ter perturbação do sono, podendo mesmo até ter insônia, eu vou ter alterações gastrointestinais, podendo sentir náuseas ou diarreia, eu vou ter falta de ar, taquicardia, irritabilidade, o que vai refletir no meu relacionamento com o outro, falta de concentração, que vai refletir nas minhas entregas. Então, é muito importante a gente avaliar, porque quando isso ultrapassa um tempo de 6 meses, já não é mais a ansiedade normal, não é o estresse natural, é algo que já virou patológico e não é demérito nenhum a gente procurar ajuda. E acrescentando o que a doutora Thaís falou, que nós não somos mulheres maravilhas, e tá tudo bem. É isso, é a gente reconhecer os nossos limites. Nós vamos ser boas em várias coisas, em outras, nem tanto. E tá tudo bem, porque nós somos humanos. Então, nós temos que ter a autocompaixão, porque muitas vezes não é só o cuidado que a gente tem com o outro. Quando o outro nos traz um problema, quando o outro falha, a gente tem muita compaixão para com ele. Mas quando é com a gente pesa a mão, a gente é muito rígida com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Então, aliado ao amor próprio, ao autocuidado, eu também queria trazer esse conceito. Precisamos ser autocompassivas conosco. Muito bom, é para a gente refletir mesmo, né? Isso tudo que vocês estão comentando. Agora eu queria voltar para um tema que a doutora Thaís mencionou e que tem a ver com toda essa campanha do Outubro Rosa, tal, que é o tema do câncer de mama e do câncer de colo uterino, do colo uterino. Eu estava lendo outro dia, doutora Thaís, não sei se essa estatística ela é realmente válida, mas se estima que no próximo ano e meio, a gente deve ter mais de 80 mil casos de câncer de mama no Brasil. Né? Esse ano, 60 mil. Então, a importância da campanha do Outubro Rosa para lembrar e falar sobre prevenção, falar sobre tratamento. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é exatamente o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Se você puder falar um pouquinho para nós do que se trata. Né? Claro, claro. Na verdade, os dois cânceres que mais matam a mulher, né? Então, é câncer de colo de útero e câncer de mama. E a gente tem que entender que são duas patologias distintas, mas que o rastreamento, né, o diagnóstico precoce só depende da gente, né, e a prevenção também. Então, vou separar, porque realmente é muito diferente. O câncer de colo de útero, então, ele é um câncer que ele se desenvolve no colo do útero. O que é isso? O útero da gente é como se fosse uma pera, né, e essa parte do biquinho da pera, ela fica dentro da vagina. Então, o que é o câncer de colo de útero? É um câncer que se desenvolve nesse biquinho, como se fosse o biquinho da pera, né? E esse câncer, ele é muito relacionado à infecção por um vírus que se chama HPV, né? Que é o vírus do papiloma humano. Hoje em dia, a gente tem que fazer o famoso citológico, né? Que a gente vai no ginecologista uma vez por ano, né? A partir dos 25 anos ou a partir do início da atividade sexual, para fazer aí uma vez por ano, com o objetivo de quê? De detectar algumas alterações precoces por esse vírus que são anteriores ao desenvolvimento do câncer. Então, a gente vai detectar o quê? A presença do HPV, gerando algumas alterações que, às vezes, não são câncer ainda, mas que a gente vai tratar exatamente para não virar um câncer. Tá? Então, isso é câncer de colo de útero. Então, como é que a gente faz prevenção de câncer de colo de útero?
Basicamente, duas coisas. Primeiro é vacina, né? Que a gente já tem a vacina contra esse vírus, que é o HPV, inclusive em rede pública. Então, essa vacinação, a rede pública hoje preconiza a vacinação das meninas a partir de 9 anos de idade, né? Isso tem que estar no calendário vacinal mesmo, né? E está no calendário da mulher. Quem não foi vacinada, né, na infância, adolescência, e quiser ser vacinada na idade adulta, tem que conversar com o ginecologista para ver se vale a pena tomar essa vacina. Então, isso em termos de colo do útero é isso. E outra forma de prevenção de câncer de colo de útero é usar preservativo, né? Porque esse vírus, ele é de transmissão por relação sexual. Então, a relação sexual desprotegida, né, sem o uso do preservativo, ele expõe mais a mulher a essa infecção e pode aí ter uma relação com câncer de colo de útero. O câncer de mama, por outro lado, ele é um câncer que a gente chama de multifatorial, ou seja, ele não tem uma causa específica, ele é um câncer causado por vários fatores que às vezes vão atuar em conjunto. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que ele é um câncer exclusivamente genético, né? Ele só vai ser genético ou hereditário ou de origem familiar em 5 a 10% dos casos. Então, a gente tem mais ou menos 90% dos casos de câncer de mama relacionado a outros fatores que não a carga genética. E aí, entram em cena, né, algumas questões que, às vezes, a paciente me pergunta no consultório assim, Thais, por que está aumentando tanto o câncer de mama? Principalmente em mulher muito jovem. E aí, a minha resposta é simples, porque a gente mudou no último século os nossos hábitos de vida, né? A gente é sedentário, a população está cada vez mais obesa, com ritmo alimentar cada vez mais industrializado. Então, isso tudo vai contribuir para ter algumas alterações lá nas células da mama da gente e que o nosso organismo não vai ser capaz de identificar essas alterações e aí vai surgir um clone celular alterado, que é o câncer de mama. E aí a gente tem como medida de prevenção de câncer de mama, e aqui eu queria deixar um conceito muito claro, que existe uma diferença entre prevenção e rastreamento quando a gente fala de câncer de mama. O Outubro Rosa, ele é uma campanha sensacional, que esse ano tem se falado um pouco de prevenção, mas basicamente se fala só de rastreamento, né? Então, o que é o rastreamento? É fazer mamografia, né? É complementar com ultrassom, é fazer ressonância magnética na população de alto risco. Para que isso? Para a gente identificar lesão pequena, para a gente fazer diagnóstico precoce, que está associado a um tratamento oportuno e altas taxas de cura, né? Ao contrário, prevenção de câncer de mama, a gente não faz uma vez só no ano. A gente faz da hora que a gente abre o olho de manhã até a hora que a gente vai se preparar para dormir. Por quê? Porque estão relacionadas nas medidas de prevenção de câncer de mama as questões relacionadas à alimentação, à realização regular de atividade física, a isso que a gente acabou de comentar, o gerenciamento do estresse, né? Porque a gente não pode impedir que esses estresses aconteçam ao longo da vida, mas a gente pode modificar a nossa postura frente a esses estresses, né? Então, alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, a questão do sono, né? Que é importantíssimo. Hoje em dia a gente desrespeita muito a questão do ciclo circadiano, né? O som, a luz e o escuro, né? O sono e a vigília. E a gente acha que dormir é só fechar o olho e dormir, não é? Tem um monte de reação hormonal que vai acontecer durante o sono e que é importantíssimo para o nosso sistema de defesa, inclusive, né? E, por último, as nossas relações pessoais, né? Que é um item que, às vezes, fica esquecido nessa área da prevenção e que é um dos pilares que a gente tem da longevidade, né? Vive mais quem melhor se relaciona. E melhor se relaciona não é puxar saco de ninguém, não é estar sempre sorrindo, é a gente ter boas relações mesmo, é evitar as relações tóxicas. Então, prevenção de câncer de mama é todos os dias. Rastreamento é isso que a gente fala da campanha de realização, né, dos exames de imagem e do exame clínico, que também é fundamental quando a gente vai considerar principalmente a população que é menor de 40 anos, que ainda não é elegível para a realização de mamografia.
Então, a paciente precisa ser examinada, né, por um profissional médico uma vez no ano, geralmente na consulta ginecológica, tá? E, por último, dentro desse contexto que a gente está falando do autocuidado, é a paciente se conhecer, né? Porque antigamente a gente falava muito de autoexame, né? Hoje em dia a gente sabe que o autoexame, ele não reduz taxa de mortalidade, né, por câncer de mama. Mas o autoconhecimento é a paciente saber da mama dela, é a paciente tomar um banho e passar a mão e saber como é que é aquela mama, e ela vai conseguir, com isso, perceber um caroço que surge de um mês para o outro, por exemplo, né? Então, a gente precisa se tocar e se olhar. Eu falo que, de vez em quando, tem que ficar sem roupa na frente do espelho, colocar a mão para cima, olhar, para ver se não tem alguma alteração visual também, que a gente não consegue, às vezes, pegar no toque, tá? Não, acho que muito, muito bom isso tudo que você falou, né? Porque a gente pensa, primeira coisa que a gente pensa, quais são os fatores genéticos e os fatores relacionados aos nossos hábitos. E eu mesma não sabia que a genética vale, mas vale muito menos, né? A questão dos hábitos tem um impacto muito maior. E isso mostra, de fato, que a gente tem que tentar buscar hábitos saudáveis, hábitos todos os dias, né? Da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Isso realmente é uma coisa impactante, né? Ou seja, não tem um momento certo para você começar a se prevenir. Toda hora, todo momento. Agora. Exatamente. O momento certo é agora. É isso mesmo. Isso é o mais importante, né? O mais importante agora. O paciente às vezes fala assim, eu vou, converso, não, tem que mudar, não faz. Então tá, então que dia que eu vou marcar nutricionista? Ele não é nutricionista. Você para de terceirizar o cuidado, né? O cuidado é agora. Na próxima refeição você já vai comer direito. Porque, na verdade, se a gente for esperar, o que acontece? Segunda-feira eu começo. Não, mês que vem. Não, vou esperar o Natal. Na hora que vê, já era, né? E a gente sabe que se a gente tem uma estatística muito interessante, que foi feito, o pessoal do INCA fez uma publicação, que mais ou menos 30% a 40% das pessoas, das mulheres atendidas com câncer de mama lá na instituição, elas tinham sobrepeso e obesidade. Então, é muito, né? Então, a relação da obesidade com câncer de mama é puxado, né? A questão da genética que eu comentei, ela é pouca incidência, né, de 5% a 10%, mas a gente tem que lembrar que essas pacientes que têm alteração genética, elas têm uma chance muito maior de ter câncer ao longo da vida. Então, o cuidado com elas e a questão de andar no trilho é muito mais impactante do que a população geral. Então, essas pacientes, mais ainda, têm que ficar bem certinha para não ter problema lá na frente. Agora, também a gente ouve falar de muita coisa que a gente pensa, será que isso é mito ou é verdade, né? Você falou sobre sono, você falou sobre alimentação, exercício físico, etc. O que tem de mito? Porque a gente ouve falar, não, ter filhos após os 30 anos pode causar mais incidência de câncer, você menstruar muito cedo, coisas que os avós da gente diziam e tudo mais. O que é verdade e o que é mito, de fato? Assim, se você puder relacionar os top 5 de cada lado, né? Vamos lá. Então, eu acho que essas questões aí que você mencionou, tem algumas coisas importantes. Então, assim, mas é importante pontuar, por exemplo, a amamentação. Né? A paciente fala assim, não, vou fazer mamografia, não, porque eu amamentei 5 anos. Isso não tem procedência nenhuma. É claro que ela ter amamentado 5 anos... ela tem uma redução de chance, mas ela não está isenta de ter câncer, porque ela amamentou. Então, assim, amamentar ajuda, mas quem não amamentou, não tem, vamos achar assim, o risco não é aumentado, é o contrário, entendeu? Então, assim, você tem que entender que você ter amamentado não te exclui de ter toda a vigilância certinho, né? A questão da primeira menstruação e da última, é assim... Quanto antes você menstrua e quanto mais tarde você entra em menopausa, teoricamente, você está numa janela hormonal mais ampla. Então, teoricamente, existe um risco aumentado de você ter ali maior influência hormonal e, por isso, ter mais risco, vamos falar assim, de câncer. Mas a gente tem que entender que isso é questionado por algumas pessoas, que a incidência maior do câncer de mama é após os 50 anos.
onde os hormônios já estão diminuindo. Então, teoricamente, a gente tem que contrabalançar uma coisa e outra. Então, se eu menstruei com 9 anos, eu não vou ter câncer. Não, não é isso, entendeu? Então, a gente precisa entender essas relações. Mesma coisa o número de filhos, né? Gestações. A gente sabe que a gravidez, ela é um processo interessante para a mulher, porque ela termina o desenvolvimento mamário. Então, quanto mais amadurecida está essa célula da mama, né, essa célula produtora de leite, ela só termina o amadurecimento dela quando a gente gesta e amamenta. Então, a gente sabe que o gestar e amamentar, eles são importantes por esse processo de amadurecimento do tecido mamário. E quanto mais amadurecido está esse tecido, teoricamente, menos propenso às mutações induzidas por fatores externos, né? E, por último, eu queria, assim, pontuar um mitíssimo daqueles horrorosos, é que mamografia dá câncer de mama. Isso não existe, né? Então, assim, a gente vê algumas pessoas até com CRM, infelizmente, veiculando essas informações, né, em internet e tudo, e esse outubro foi até menos, porque houveram os processos bem no início aí, final de setembro, na verdade, já houve alguns processos e isso foi minimizado esse ano, mas, assim, definitivamente, mamografia não causa câncer de mama. Isso é um mito, né? A radiação que a gente toma, né, em mamografia, ela é muito baixa e ela não é capaz de induzir câncer de mama, tá? Então, assim, eu brinco muito com as pacientes, assim, que a hora que você tem uma dor de cabeça, se você tiver 4 dores de cabeça fortes no ano, você não pensa 2 vezes em ir lá no hospital e fala assim, eu quero fazer uma tomografia da cabeça, né? Mas não pensa na dose de radiação de uma mamografia, é muitíssimo menor do que uma tomografia, imagina do que 4, né? Então, assim, a gente tem essas questões. Outra coisa que ninguém questiona, andar de avião, né? O voo, principalmente se for um voo mais longo, a gente tem uma radiação aumentada ali. Ninguém questiona ir para a praia de avião, viajar, e aí questiona a mamografia, né? Então, não tem isso, tá, gente? Então, isso é um mito. E, por último, a questão do câncer de tireoide, né? Para fechar os 5 que a Tânia me pediu, a questão de ter que usar protetor de tireoide para fazer mamografia. Isso também não é a verdade, isso é um mito, né? E a gente teve há uns 4 anos atrás uma grande questão a respeito disso, e isso prejudica, na verdade, o posicionamento da paciente na hora de fazer o exame, e, pelo contrário, o exame fica de pior qualidade. Então, quem são as pacientes que hoje precisam usar colar de chumbo no pescoço para poder fazer mamografia? Apenas as pacientes que já tiveram câncer de tireoide. E não paciente que teve problema de tireoide, câncer. Paciente que teve câncer de tireoide tem que usar protetor para fazer mamografia. De caso contrário, não precisa, tá? Doutora, uma pergunta, que essa é uma dúvida que eu tenho, né? Homem pode ter câncer de mama? Perfeito, pode sim. O homem, ele tem glândula mamária igual a mulher, só que ela é uma glândula hipodesenvolvida, né? Então, normalmente, o homem tem um desenvolvimento da mama, que a gente chama bem bebezinho, por influência do hormônio materno. Ele pode ter lá com 12, 13 anos, que às vezes o menino fala assim, não, tô com uma pedrinha na mama e tudo, que é a ginecomastia puberal, que normalmente tem resolução espontânea, né? Ou então, na velhice, né? Depois de 70, 70 e poucos anos, também por alteração hormonal. Então, a ginecomastia, que é o desenvolvimento do tecido mamário, nesses 3 períodos, ele pode acontecer de maneira fisiológica, né? Normal. Mas o câncer de mama, ele é muito mais raro em homem que em mulher, né? Proporção de 9 mulheres para um homem, mas quando ele surge, ele é muito característico, que ele normalmente é um nódulo bem endurecido, ele é bem durinho mesmo, e geralmente é fora do bico do peito, né? Ele em alguma área fora do bico. Então, o câncer de mama, então os homens, do mesmo jeito que as mulheres, precisam se conhecer, né? O autocuidado vale para todo mundo.
né? Então, vale se olhar no espelho, vale passar a mão durante o banho, gente, na hora de lavar mesmo. E qualquer alteração das mamas, o mastologista deve ser acionado, né? Então, o médico mastologista, ele é o responsável por qualquer alteração que se dê nas mamas, tanto femininas quanto masculinas. Você falou, né, sobre os... Bom, primeiro que, então, homem pode ter câncer de mama e 1 para 10 não é tão pouco, né? Ou seja, pode acontecer mesmo, né? Existe uma incidência. Agora, você falou bastante sobre sinais, né? De você se autoconhecer, conhecer o seu corpo e além, logicamente, da consulta anual com o ginecologista, né? Do exame clínico e tudo mais. Eu tenho até uma experiência pessoal. Eu tive um nódulo, um caroço numa mama, eu tinha menos de 40 anos, ou seja, eu não tinha indicação de fazer mamografia todo ano, é isso, né, doutora? Isso, exato. E foi com um exame, autoconhecimento do meu corpo mesmo. Eu encontrei um caroço, era pequenininho, e eu fiz todo o rastreamento, fiz os exames necessários, o meu ginecologista pediu, na época, o meu mastologista pediu, então, a mamografia, o ultrassom da mama, foi detectado, e eu tirei o caroço e tratei, e não era nada, né, na verdade, não era um câncer maligno, né, mas poderia ter sido, né, então Sim. Eu acho que e é um momento bem complicado, logo eu vou chamar a Roberta para falar um pouco sobre isso, né? Na hora que você tem que prevenir, você tem que rastrear, né? Monitorar, mas pode acontecer de você ter um sinal e ele se concretizar como um câncer verdadeiro, né? E aí, além do protagonismo da mulher nessa prevenção e nesse rastreamento, é um momento complicado, né? Na hora que você descobre que, de fato, tem alguma coisa e você tem que tratar. Você tem, possivelmente, o câncer e tem que tratar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância de você fazer esse diagnóstico precoce para a cura. E aí eu queria colocar a Roberta na nossa discussão para falar um pouco sobre a cabeça das pessoas nesse momento, né? Na verdade, assim, eu acho que aqui é um espaço que cabe a gente falar, porque a população da FIT é muito jovem, né? Então, eu acho que vale as nossas mulheres, né, e as esposas, né, os beneficiários, é uma população muito jovem. Então, eu acho que vale a gente procurar pelos principais sinais, né? O que a gente vai procurar? É só caroço, né? Então, claro, nódulo de mama é a alteração principal, disparado, que a gente pode. Agora, lembrar que nem todo nódulo é câncer, mas o nódulo palpável merece uma análise. Então, primeira coisa achou alguma coisa diferente? Não fique com medo, procure ajuda, porque não adianta, não vai dar conta daquilo sozinho, procura uma ajuda, né? Procura sua enfermeira de referência, pede uma consulta mais rapidinho, porque é isso que a senhora falou, doutora Tânia, tá? Isso gera muita ansiedade, né? É muito agoniante para a paciente perceber uma alteração e tem que resolver logo, né? Então, nódulo de mama. Segunda coisa é a saída de algum líquido pelo bico do peito. Isso também é uma alteração muito comum e que a maioria não é nada, mas que a gente tem que avaliar, né? Então, eu falo sempre isso, não vale ficar apertando a mama, que toda vez que apertar a gente vai ter algum líquido, porque a gente tem um líquido ali normal que lubrifica mamilo e areola, mas é um líquido que sai sozinho, né? Na hora que você vê o sutiã, ele tá sujo. Normalmente é de um lado só, não é dos dois lados, né? E sem dor, sem nada, e esse líquido pode ter uma coloração mais sanguínea. Então, nódulo, a secreção mamilar e alguma alteração de pele. Então, a pele mais engrossada, mais espessada, parecendo uma casca de laranja, ela pode ser um sinal precoce, ou então a pele que afunda em alguma parte, principalmente quando você está se olhando no espelho e fazer esse movimento, coloca os braços para cima e a pele afunda. E a pele em qualquer lugar da mama, inclusive na região do mamilo, né, em relação à região do bico do peito. Se essa região afundar, merece uma avaliação, tá?
E, por último, um sinal muito importante, mas que pouco frequentemente associado ao câncer de mama, mas que ele está muitíssimo relacionado aos hábitos de vida, que é a mastalgia, que é a dor mamária. Então, a paciente, às vezes, fica muito assustada com dor, chega lá no consultório e fala, Thaís, eu quero fazer mamografia, ressonância, tudo, eu quero fazer tudo. Mas aí, na hora que a gente vai conversando, a hora que a gente explica que está muito mais relacionado ao hábito de vida, né, do que a fazer exame e tudo, a gente às vezes até pede um ultrassom para excluir alguma coisa, mas normalmente são pacientes jovens com desequilíbrio hormonal. E o desequilíbrio hormonal por alimentação errada. Então, a gente conserta a alimentação, conserta o sono e isso melhora. Então, essas questões são muitíssimo importantes. E esse estresse que gera, né, da percepção de alguma alteração até a elucidação dessa alteração, que foi o que a Tânia percebeu nessa ocasião, realmente são momentos que a gente vive de muita angústia. Né? E o meu papel aqui é tentar abreviar, né, o máximo que eu puder dessas questões. Então, assim, as minhas pacientes que às vezes eu vejo que é uma alteração um pouco mais séria, né, quem já trabalhou comigo sabe, eu passo a mão no telefone, eu ligo, eu peço alguém para encaixar uma biópsia, eu vou atrás, porque eu sei da angústia que é. E hoje em dia, os serviços que eu trabalho também, a gente tem uma questão que é interessante, que é a liberação do resultado num prazo muito curto. Né? A gente tinha ainda, antes, esses resultados com um prazo de 7, 10, às vezes 15 dias, e hoje em dia a gente está com a liberação em 3, no máximo 5 dias, se precisa fazer algum corte. Então, isso foi um ganho que a gente teve nos últimos anos, né? Conversando com as pessoas exatamente dessa necessidade de abreviar esse resultado para aliviar mesmo a angústia que dá, né, Roberta? Eu acho que você podia falar, porque gera angústia na paciente, envolve a família toda, né, e é uma fase um pouco difícil aí. Então, realmente, desde a suspeita, quando há o diagnóstico, né, que realmente é um câncer de mama, e durante todo o processo de tratamento, é comum aparecer ansiedade e pensamentos negativos. E eu costumo falar que a paciente, ela vai passar por fases. Primeiro, ela passa pela negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Ela vai repetir várias vezes o exame, ela vai trocar de médicos. Depois, ela passa para a fase da revolta. Por que comigo? Eu não merecia isso. Depois, ela passa para a fase da negociação, onde ela começa a negociar com a equipe médica, como vai ser o tratamento, começa a negociar com os familiares e com o trabalho, como que vai ser essa jornada do tratamento. Aí ela realmente se conscientiza que ela está doente, que ela precisa se tratar e costuma passar por uma fase de tristeza, que talvez se prolongue e pode virar uma depressão, onde tanto a paciente tem que estar atenta, como as pessoas que a cercam, para que, se for necessário, um suporte psicológico ou até mesmo psiquiátrico pontual para aquele momento, até chegar à fase da aceitação, que ela entende o que ela tem, ela aceita, e aí ela vai colocar toda a sua força física e emocional nesse processo. Então, além disso, linkado com o que a gente iniciou, Tânia, onde eu falei do sentimento de culpa da mulher quando ela está praticando o amor próprio, quando ela está se autocuidando, aquele sentimento, né, que ela está sendo egoísta, que ela está roubando da família, do trabalho, tempo de atenção e de cuidado, por incrível que pareça, até nesse momento tão delicado e tão difícil para ela, a gente vê a mulher colocando o outro em primeiro lugar. E eu falo isso por experiência clínica de 24 anos de consultório e também porque eu tive, né, o privilégio de fazer parte da equipe de oncologia num programa de promoção da saúde, onde eu era psicóloga dessa equipe. Então, o que eu digo para as mulheres? Este momento, se ela não parou até aqui e fez
isso, é o momento dela revisitar a sua história, dela rever as suas escolhas e dela se colocar como prioridade. Nada pode ser mais importante nesse momento do que ela e do que o tratamento dela, onde ela vai estabelecer um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, onde ela vai estabelecer limites, onde ela vai ter um tempo para fazer coisas simples, mas que deixam ela bem, como escutar uma música preferida, fazer uma leitura, ver uma série, comer uma comida que ela gosta, simples coisas, mas que fazem o dia diferente, fazem o dia melhor. E se respeitar, respeitar os seus limites desse momento, respeitar a sua fase. E aí, quando a ansiedade vier e o pensamento negativo vier, porque ele pode vir em qualquer momento durante o tratamento, eu costumo sugerir algumas práticas. A primeira é, ela tem que encontrar uma equipe profissional que ela confie. Não basta ser uma indicação que é o top no tratamento, tem que ter aquela questão, né, daquela sinergia, daquela coisa de você se sentir acolhido pelo profissional. Então, não basta ele ser uma referência, ele tem que ser uma referência que faça sentido para você. Então, isso é muito importante. Ela ter essa segurança vai fazer o diferencial no caminhar dela. Buscar fazer atividade física sob orientações médicas, porque ali ela vai estar liberando endorfina, serotonina, dopamina, vai estar promovendo o bem-estar, vai estar ajudando na depressão, vai estar ajudando na ansiedade. Como a doutora Thaís falou, é muito importante cuidar da qualidade do sono. Então, buscar ter um sono de qualidade, se cercar de informações e cuidados que promovam isso. Ultimamente está sendo tão indicada e com comprovações científicas a meditação. A meditação, ela reduz a ansiedade, ela reduz o estresse e ela eleva o nosso nível de felicidade. Hoje tem aplicativos gratuitos que a gente pode ter no celular. Hoje a gente busca vídeos na internet onde a gente pode fazer, e há diversos tipos. Meditações guiadas temáticas, meditações com sons da natureza, meditações com sons. Então, você vai ser capaz de achar algo que se adapte com o seu perfil. Técnicas de respiração, principalmente para ansiedade. A pessoa pode buscar conhecimento sobre essas técnicas, e eu gosto de passar uma básica que qualquer um de nós pode fazer no dia a dia quando estiver se sentindo ansioso, que é inspirar profundamente, contando até 5, e expirar lentamente, inspirar lentamente, contando até 3, e expirar lentamente, contando até 5. É um exercício poderoso que oxigena nosso cérebro e reduz a nossa ansiedade. Tempo só para você. Ela vai ter que encontrar esse tempo só para ela. Que seja para ela não fazer nada, que seja para ela fazer uma massagem, que seja para ela se dedicar a um passatempo que ela goste. E manter as conexões, porque como a doutora Thaís falou, conexões saudáveis são preditoras de saúde física, emocional e elevam o nosso índice de felicidade. Então, ela buscar que neste momento, as pessoas que ela ama e que ela confia, manter as conexões vão fazer totalmente diferença na vida dela, sejam com a família, com os amigos e com as pessoas do próprio trabalho, que ela tem uma relação mais íntima. E, por último, cultivar estados mentais positivos. Quando ela cultiva estados mentais positivos, ela é otimista, ela não se entrega ao negativismo, ela mantém a chama da esperança acesa. E todos nós sabemos o quanto isso faz diferença quando a gente está lidando com a adversidade, quando a gente está lidando com a doença. E o nosso cérebro, por ele ser neuroplástico, ele é capaz de aprender em qualquer momento. Então, mesmo que eu seja uma pessoa mais negativa, mesmo que eu seja pessimista, se eu começar a alimentar o meu cérebro com estados mentais otimistas, eu vou traçar novas rotas neurais. E à medida que eu traço essas novas rotas neurais e vou as alimentando, elas vão se fortalecendo
e aquilo vira um piloto automático e já passa a ser a minha forma de reagir ao mundo. Então, eu digo, não se preocupe se o otimismo não é com você. Se você praticar estados mentais positivos por 30 dias, você vai promover uma mudança no seu cérebro a nível neuroquímico falando. Então, o resumo é um processo difícil, mas que se ela voltar o olhar para ela, ela vai poder, nessa crise, aprender coisas sobre ela e sobre o mundo, evoluir como pessoa e como profissional. Então, é ver a crise como oportunidade de ser antifrágil e dela sair dessa melhor do que como ela estava quando aconteceu. Muito legal, dicas muito, muito importantes. Voltando só, eu queria só, a gente tem o nosso tempo, eu queria só voltar para a doutora Thais um pouco, falar, bom, se a gente detecta um sinal desses que ela mencionou antes, a rapidez em você buscar ajuda médica é super importante porque a cura está muito relacionada a quão rápido você detecta o câncer, né, doutora? E depois eu queria que a senhora falasse um pouco sobre tratamento. Apesar de que tudo isso que a Roberta falou tem muito a ver com o que a gente tem que lidar nesse momento, mas eu queria entender um pouco o tratamento clínico também. Uhum. Na verdade, a gente tem essa questão da cura, né? A taxa de cura, ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional ao estágio que a gente vai fazer o diagnóstico. Então, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maior a taxa de cura, né? Então, a gente sabe que tumores menores em tamanho, né? E com menor acometimento da axila, eles têm taxas de cura maior, né? E tem algumas outras variáveis que são consideradas também, como índice proliferativo, que são umas medidas que a gente faz na própria biópsia, e a expressão ou não de receptores hormonais, que também estão relacionados às taxas de cura. Então, assim, quanto menor o tumor e quanto mais bem diferenciado ele for, então, quanto mais parecido com o tecido normal da mama, vamos dizer assim, grosso modo, maior a taxa de cura. Então, por isso que é importante a gente fazer diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor vai ser, tanto para a gente tratar menos, quando eu falo tratar menos, é um tratamento menos agressivo e a taxa de cura maior, né? Então, assim, quanto a relação ao tratamento, eu falo que a melhor chance de tratar é a primeira. Então, é na hora que você descobre, às vezes a paciente fala assim, não, Thais, mas é tão pequeno o meu tumor, será que eu tenho que fazer quimioterapia? Tem que fazer, porque quanto melhor é o tratamento que a gente faz na primeira abordagem, maior é a chance de cura real e a gente evita que esse câncer volte. Então, assim, o tratamento de câncer de mama, ele vai ser basicamente três coisas, né? Então, cirurgia, né? Que ela pode ser uma cirurgia conservadora, de tirar parte da mama, ou uma cirurgia radical, tirando a mama toda. Isso vai estar relacionado ao tamanho do tumor e também a relação entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama, porque é muito diferente a gente ter um tumor de 2 centímetros numa mama P e numa mama GG, né? Então, se a mama for GG, a gente consegue ainda tirar os 2 centímetros, mais uma margem de segurança e consegue ainda remodelar a mama. Agora, a mama muito pequenininha, às vezes a gente não consegue. Então, o tratamento cirúrgico, ele envolve o tratamento do tumor e o tratamento, a gente faz uma avaliação da axila em tumores que são invasores. Para que isso? Porque o câncer de mama, o primeiro lugar que ele espalha é para a axila. Então, a gente faz um negócio que chama biópsia de linfonodo sentinela, que é a retirada de 1 ou 2 gânglios debaixo do braço, para a gente saber se aquele câncer ele teve a capacidade de soltar alguma célula, né, a capacidade de espalhar ou não. Então, isso é a primeira coisa, cirúrgico, né? A segunda etapa é a quimioterapia, que pode ser necessária ou não, e que em alguns cenários ela pode ainda ser anterior à cirurgia. Às vezes a paciente com um tumor muito grande ou um tumor que tem um índice proliferativo muito alto, a gente às vezes vai fazer quimioterapia antes de operar, para poder, a gente, dependendo das características do tumor. E também a gente tem a questão da radioterapia que pode ser necessária.
né? A radioterapia, a quimioterapia, só para tentar esclarecer, ela é um soro que a paciente toma e que esse remédio que entra nessa veia da paciente, que está ali, ele vai circular no corpo inteiro e esse remédio ele vai em busca de algumas células que estão com o índice proliferativo muito alto, que elas estão se dividindo muito rápido. É por isso que quimioterapia cai cabelo, né? Porque o cabelo da gente, como ele está crescendo muito, muito rápido, né? Ele é atingido por esse remédio. Então, eu brinco com as pacientes que na hora que cai o cabelo, eu fico tranquila, porque está fazendo o efeito que a gente quer, que é atuar nas células que estão se dividindo muito rápido. Então, a quimioterapia, que então é um soro, que vai buscar um tratamento sistêmico. E a radioterapia, que é um complemento do tratamento local, junto com a cirurgia. Então, a gente sabe que a radioterapia, ela é um banho de luz, que a paciente vai fazer só no local da mama, então não é do corpo todo. Então, ele é um tratamento que ele vai ser agregar valor na cirurgia. Porque a gente sabe que na hora que a gente faz o tratamento cirúrgico, conservador principalmente, sem radioterapia, a gente tem um índice de recidiva maior do que tirar a mama toda. Então, a gente tem que fazer a radioterapia para esse índice ser igual ao retirar a mama toda. Isso é uma dúvida muito frequente também das pacientes. Na hora que a gente propõe uma cirurgia conservadora, né, de tirar só parte da mama, elas falam assim, mas já tira tudo de uma vez? Não precisa, né? Porque a gente sabe que o índice de recidiva ele é equivalente à retirada da mama toda se a gente faz a radioterapia junto, tá? E só para lembrar, né, a questão do câncer de colo de útero, que é tema do nosso encontro aqui hoje também. O câncer de colo de útero, ele tem tratamento dessas lesões precursoras, né, do HPV. Ele é um tratamento cirúrgico só, que às vezes não precisa de tirar nem útero, nem nada, a gente tira um pedacinho só do colo do útero, que é suficiente. Agora, quando ele já está mais agressivo, aí a gente vai precisar fazer uma cirurgia mais ampla, às vezes com retirada do útero, às vezes até de parte da vagina, e algumas vezes também vai ter que completar esse tratamento com radioterapia local, intravaginal, tá? Não sei se eu esclareci. Muito bom, acho que esclareceu sim, né? Então a gente falou um pouquinho, não, falamos bastante no início sobre prevenção, sobre o protagonismo nosso em todo esse processo de prevenção, depois monitoramento, né? Que é a campanha do Outubro Rosa fala muito sobre isso, o tratamento, né? As chances de cura, se a gente realmente faz um diagnóstico precoce. A Roberta falou muito a importância das conexões, e aí, Roberta, eu queria voltar de novo para você, só para reforçar a importância da família nesse processo, uma vez diagnosticada a doença, e também do trabalho. Queria ouvir um pouquinho você, a mulher diagnosticada com câncer, precocemente ou não, como que fica? A gente deve continuar trabalhando? Como que as relações do trabalho ajudam ou prejudicam? O que você, na tua experiência, vê, enxerga e recomenda? Bom, Tânia, no primeiro item, referente à família, eu costumo dizer que a gente tem que ter um olhar compassivo para a paciente, mas também para o cuidador. Então, para a paciente, por quê? O apoio da família, e não só da família e dos amigos, vai fazer total diferença nesse tratamento. Então, ela precisa se sentir amada, acolhida, com divisões de tarefas. Provavelmente, a vida por algum tempo não vai poder ser como ela estava sendo. Vai ter que ter reorganização de tarefas, vai ter que ter uma série de modificações. E ela precisa que as pessoas que estejam com ela, se ela é solteira, mora com os pais, que esses pais e irmãos sejam suporte, se ela é casada, que seja o marido. E é muito importante que essa pessoa que seja o suporte, ela também tenha um suporte. Se é o marido, que no final de semana, algum amigo, algum outro parente possa ir lá e dar aquele suporte para ele ter um momento dele também de descanso. Ele precisa ter pessoas para ele desabafar, porque não é com a paciente que ele vai falar das angústias dele, do medo da finitude dela, do quanto ele está se sentindo sobrecarregado, mas ele tem direito de se sentir assim. Só não é adequado ele falar com ela.
E pela minha experiência, muitas pacientes, elas não têm coragem de revelar os verdadeiros sentimentos para os maridos, para os pais, para os filhos, com medo de levar o sofrimento para essas pessoas. Então, eu acho que é fundamental um suporte psicológico, tanto para a paciente, quanto para os principais cuidadores envolvidos com essa paciente. E aqui na minha experiência clínica, eu recebo os dois lados. Eu recebo a paciente, e aí às vezes eu convido essa família para entrar e abraçar esse tratamento com ela, mas outras vezes eu nem chego a conhecer a paciente. Quem me procura é o esposo, já tive caso de namorado, cunhada, pessoas que vêm para aprender a lidar com esse momento, porque elas também estão num índice de sofrimento elevado com toda a situação. Então, ter esse viés de um olhar duplo. E amigos fazem toda a diferença para a pessoa sentir, né, que ela ainda tem um vínculo social, que ela faz parte de um grupo. E lembrando que é muito importante respeitar o momento e o tempo dessa paciente, que às vezes ela não vai estar querendo ver ninguém, às vezes ela não quer conversar, sempre com muito respeito. E o que você disse, Tânia, sobre a questão do trabalho, vai depender de cada caso, do estágio que essa paciente está e de quais são as limitações que ela está enfrentando. Uma sugestão que eu deixo para líderes, quando se depararem com esse tipo de situação, acolha essa colaboradora com empatia, se colocando no lugar dela. Promova um ambiente seguro. Ela já está com várias inseguranças para ter que lidar. O medo de perder o trabalho, o medo de não ser bem avaliada, não pode ser mais uma das inseguranças para ela ter que lidar nesse momento. O diálogo e a transparência vão ser fundamentais, que o líder deve entender exatamente o estágio que essa paciente está, quais são suas limitações, se há limitações, e promover dentro das possibilidades da empresa, não só um ambiente de segurança, mas um ambiente flexível para as entregas da colaboradora, porque muitas vezes ela se manter com limites no trabalho vai fazer até bem para ela se sentir útil, para ela se sentir capaz. Então, tudo vai depender das condições médicas dessa paciente. Eu acho que você trouxe, eu sou líder, mas sou liderada também, né? E eu tive, como eu disse, na minha experiência pessoal, graças a Deus, não foi nada, foi um susto, vamos dizer dessa forma, né? Mas mesmo nesse momento, entre eu detectar o nódulo e saber que eu não tinha câncer, eu precisei de apoio, e a família fez toda a diferença, e eu me lembro muito bem do meu chefe, que foi uma pessoa muito bacana, que me acolheu, me deu todo o suporte, foi super empático durante aquela fase de, como a doutora falou, né? Hoje se tenta reduzir o tempo entre de diagnóstico, mas para mim foi quase há 20 anos atrás, e o tempo era maior, e foi um período de sofrimento, e a família fez diferença, e a minha liderança fez toda a diferença na época também. Então, acho que você está trazendo um ponto muito importante, a gente como profissional tem que pensar muito nisso, né? No apoio também que a gente tem que dar para quem, porventura, vier a ter um problema, que vai superar, mas a importância da liderança nessa superação desse momento, né? Bom, gente, eu acho que a gente cobriu muita coisa, é um assunto que gera medo, gera ansiedade, gera dúvidas, então eu espero que tenha sido bem esclarecedor. Eu agradeço muito a doutora Thais, vou passar para ela falar algumas palavras para a gente encerrar o nosso encontro. Para a Roberta, foi muito bacana, eu aprendi muito, eu espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado bastante, agradeço muito o tempo, e é isso aí, eu vou passar para a Thais e depois para a Roberta. Muito obrigada. E depois eu volto, eu tenho mais um recado. Oi, gente, então, assim, né, mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de falar desse assunto que eu adoro, né, que é o motivo, né, do meu trabalho, é muito interessante a gente trocar essas experiências. Conversar com a Roberta é um presente, né, porque ela sempre traz muita coisa boa para a conversa, ela sempre tem um olhar muito interessante a respeito disso. E, assim, se eu pudesse deixar um recado
um recado final para todo mundo: cuidem do seu estilo de vida, porque isso vai impactar lá na frente, né? Então, eu falo que alguns pilares, eles precisam ser organizados. E, às vezes, assim, quando a gente tem, às vezes, paciente um trabalho muito, que demanda muito, o paciente às vezes fala assim: Thaís, não tem tempo de fazer, eu não dou conta, exercício físico, comprar esse tanto de legume que você fica mandando. Então, eu falo o seguinte: prega na geladeira a frase: tempo é uma questão de prioridade. Então, o que a gente vai priorizar hoje para ser mais saudável lá na frente? Então, eu não estou pedindo para vocês ficarem 3 horas na academia, né? Se caminhar meia hora, eu já fico feliz. E dentro desse contexto, né, a gente tem uma questão, é o seguinte: se a gente tem 20 minutos, vamos fazer 20 minutos. Se tem 15, vamos fazer 15. Se tem 1 hora, maravilhoso, vamos fazer 1 hora. Mas a atividade física, ela tem que ser regular, né? O cuidado com a alimentação, a gente precisa voltar a cozinhar em casa, né? A gente precisa começar a entender. Tem criança hoje que não sabe o que é cenoura, né? Então, ela só conhece batata. Então, a gente precisa entender essas questões e lembrar que nós, adultos, somos responsáveis pela formação dos hábitos dos filhos, né, dos sobrinhos, de quem convive com a gente. Então, cuidar dos hábitos de vida é um papel nosso, o protagonismo é nosso. Ninguém mais vai poder fazer isso pela gente. E não adianta reclamar lá com 70 anos quando não estiver dando conta de fazer xixi sozinho, né? Tem que fazer o cuidado agora para a gente poder pensar lá na frente como é que a gente vai querer envelhecer. Com saúde, né? Com alguns percalços que vai ter aí durante a passagem, mas que a gente, se tiver uma saúde boa, a gente consegue passar por eles. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que eu estou às ordens se qualquer pessoa da FCA precisar de mim, tá bom? Obrigada. Roberta? Então, gente, eu queria dizer, né, que primeiro meu coração encerra esse momento com muita gratidão por estar com essas duas mulheres incríveis que são inspiração para mim, cada uma em sua área de atuação. Gratidão à FCA Saúde por esse convite tão especial e a cada um de vocês, porque tempo é uma coisa muito preciosa e vocês estão aqui nos prestigiando e dispostos, né, a adquirir novos conhecimentos. E a minha mensagem final é dizer que todos nós, seres humanos, precisamos manter acesa a chama da nossa vida. E para manter acesa a chama da nossa vida, é praticando diariamente o nosso amor próprio, o nosso autocuidado, estabelecendo conexão com o nosso propósito e todos os dias realizando escolhas em prol da nossa saúde física e mental. E tenha certeza que se você deixar a chama da sua vida acesa, nos momentos de adversidade, a sua chama interior vai iluminar a escuridão dos caminhos que aparecerão na nossa vida, seja por uma doença ou não. E a última coisa, não espere uma doença ou uma adversidade para se amar e para se cuidar. Faça isso a partir de agora. São 14h37, que a partir de hoje, 14h37, isso vire um tópico da sua agenda. Gratidão a todos por tudo. Muito obrigada, doutora Thaís, Roberta, muito legal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, e eu só vou agora passar para a Bruna, que eu acho que ela tem um recado para a gente. Muito obrigada. Oi, Tânia, tenho sim. Doutora Thaís, Roberta, em nome do time da FCA Life, agradeço a participação de vocês aqui hoje, esses 60 minutos com dicas tão valiosas que foi o nosso encontro hoje, né? E eu queria, na verdade, convidar a todas as empregadas, né, ao nosso público que está assistindo a nosso webinar de hoje, a participar, né, das ações promovidas pelo time da FCA Saúde em todo o Brasil, para estimular realmente o autocuidado, né, e estimular também a ida dessas empregadas aos consultórios, buscar realmente esse tratamento, na verdade, atuar não só com prevenção também,
mas com todo o cuidado que é necessário na saúde feminina, né? Então, aqui a gente traz algumas informações sobre todas as ações que a gente vai estar realizando dentro da campanha do Outubro Rosa, tanto na unidade de Betim, quanto também nos escritórios e nas plantas, né, de Campo Largo, Pernambuco e Jaboatão, Campo Largo e Pernambuco. Então, aqui estão algumas informações, então busquem as unidades de saúde, busquem também o apoio da área de saúde da sua localidade para se informar e se inteirar a respeito das ações que vão estar sendo executadas dentro dessas plantas. E eu queria passar um último recado, Tânia, que são as próximas ações do FCA Life, tá? Então, a gente tem aí previsto já no dia 22 de outubro, mais uma sala de descompressão, né, com as aulas de meditação, e temos também no dia 27, né, o nosso próximo webinar, que vai vir aí com bastante informação referente à ergonomia cognitiva. Então, a gente vai ter algumas conversas, né, vai ter algumas orientações que vão estar sendo conduzidas no dia 27 de outubro, e eu convido a todos vocês a participar desse momento conosco também. Tânia, doutora Thaís e Roberta, mais uma vez, muito obrigada em nome do time da FCA Life. Até o próximo encontro.